Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer um review da fonte Hurricane, uma fonte bem conhecida por todo mundo aí, é uma fonte que a galera pergunta bastante sobre como ela funciona, como ela é, se vale a pena comprar ela, então a BlueHell nos ofereceu ela para fazer um review, a gente vai fazer um review bem honesto, bem sincero, como vocês sabem que a gente sempre faz, e já posso adiantar para vocês que ela me surpreendeu em alguns pontos, achei bem bacana, então bora pro review. Acho que a primeira coisa a se falar quando a gente está falando da Hurricane é preciso entender qual é o ponto que ela se coloca no mercado, onde, qual a faixa de valor, o que ela oferece e tudo mais. Então ela é uma fonte em torno de R$ 400, é uma fonte que não tem aumentado tanto o preço ao longo do tempo, e ela é uma fonte que entrega o que ela se propõe a fazer, tá? A qualidade de energia dela não é a melhor que tem no mercado, mas ela também não é a com menos recursos possíveis, tá? Ela tem bastante recursos, ela tem memória para 6 voltagens, no caso seriam 6 máquinas, mas são 6 memórias para voltagem. Ela tem, os cliques dela são muito bons, assim, sabe? Não tem o botãozinho, então fica até mais fácil de isolar ela e tal. Ela oferece várias opções, algumas que nos ajudam bastante quando a gente quer regular uma máquina de bobina, por exemplo. Tá? Então ela tem alguns recursos, algumas coisas bem bacanas assim, que estão dentro do valor do que ela traz. Em termos de qualidade de energia, que eu acho que é a coisa mais importante quando a gente está falando de fontes, né? A qualidade de energia dela é muito boa, tá? Eu achei que ela fosse um pouquinho fraca, que ela fosse muito mais opções, recursos do que qualidade em si. Então essa que veio pra gente, o modelo que veio pra gente, tem uma fonte de 2.2 amperes. Isso é que basicamente vai definir qual é a amperagem que ela consegue oferecer para as máquinas. Então, como ela veio com uma fonte de 2.2 amperes, isso já é o suficiente para a gente conseguir trabalhar com a grande maioria das máquinas, provavelmente todas as máquinas que tem no mercado, mas a gente sabe que tem fontes aí que oferecem 5 amperes até 6 amperes, então ela não é a fonte que oferece a maior amperagem, mas ela oferece amperagem suficiente para a gente poder trabalhar com folga com praticamente qualquer máquina que a gente tem no mercado. A construção dela é toda feita de plástico, tá? Não esperava muita coisa diferente. Ela é uma fonte toda feita de plástico, super leve também. E essa parte da frente é uma película, na verdade é um adesivo colado por cima aqui, colado por cima dos botões e tudo mais. O que não deixa ela uma fonte super resistente, mas como eu disse, dentro do preço do que ela está se oferecendo, eu acho que ela está dentro sim, tá? Ela tem alguns recursos que a gente vai falar sobre, basicamente as funções, as 6 memórias de máquina, a voltagem diminuir e aumentar e diminuir a voltagem, a gente tem a opção de regular isso, se a gente quer aumentar em 0.1 volts, 0.2 ou 0.5. Além das memórias da regulagem de voltagem, ela também tem esse timer. Eu não acho um recurso tão bom assim em fontes, mas é um recurso que tem, né? Então tem a função timer nela. Ela tem espaço para uma máquina, tá? Então a gente vai poder colocar uma máquina nela e tem essa opção receiver aqui que a gente vai falar depois também, mas que pelo que eu entendi dá pra gente colocar uma outra máquina aqui, mas ela usaria a conexão de fone de ouvido, aquela comumzinha, se não me engano é P2, tá? Então basicamente seria isso, tá? Ela é uma fonte muito bacana porque ela se propõe principalmente pelo fato de ela vir com esses suportezinhos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses suportes, que deixa ela de uma disposição bem boa ali pra gente usar. Tem espaço suficiente para os cabos aqui. Então isso basicamente é a coisa que eu mais achei legal nela, é esse suporte que ela tem para fonte, tá? Vamos dar uma olhadinha então sobre dos recursos dela e depois a gente dá uma finalizada aí para falar o que a gente achou dela. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês então tudo que vem dentro dessa caixa, tá? Essa aqui é a caixinha que ela vem, tá? Já quero mostrar para vocês como que vem as coisas aqui dentro, tá? O que vem aqui dentro, essa aqui é a caixinha dela. É uma das fontes mais completas que eu já vi entregue assim, porque ela vem com todas essas peças aqui pra gente montar ela na bancada. Então vou primeiro mostrar o que vem, depois eu vou explicar direitinho essas peças, o que elas são. Aqui a gente tem a fonte em si, né, a Hurricane, vocês podem ver mais ou menos o tamanho dela aqui, tá? A gente vem com o cabo de energia e a fonte de energia. Essa fonte de energia ela tem saída de 2.2 amperes e ela vai até 19 volts, tá? Essa fonte aqui vocês podem substituir futuramente caso tenha algum problema na fonte. Vocês podem substituir só esse carregadorzinho aqui. A fonte vem dentro desse saquinho aqui, é tipo um plástico emborrachado. Isso aqui é uma das coisas mais curiosas que ela vem, que é tipo um envelopezinho aqui que dentro tem esse paninho para limpar basicamente essa parte de cima aqui da fonte, tá? Porque o resto
não fica muito marcado os dedos, então é basicamente para isso. Achei curioso eles mandarem um envelopezinho assim para limpar só essa parte, mas enfim. Aí depois vai vir um monte de peças aqui, dessas pecinhas de metal aqui, que eu vou explicar para vocês o que elas são, tá? E isso eu acho que é uma das partes mais legais dessa fonte. Várias fontes elas já vêm com todo esse aparato aqui. Isso é uma coisa bem legal, bem importante de ter nas fontes, tá? Atrás da nossa fonte da Hurricane aqui, a gente tem essas entradinhas, certo? Essas entradinhas elas servem justamente para a gente colocar essas peças aqui, tá? E essa peça aqui é muito legal, ela é bem engenhosa, que ela fica presa na fonte aqui, tá? Ó, tu coloca ela, tá? Ela fica presa. Então, para liberar, tem que apertar em cima para soltar aqui, certo? Então, a partir do momento que a gente colocou, ela fica presa, puxa essa linguetinha aqui e ela solta, tá? Então, essa peça aqui, ela vem para a gente montar na fonte aqui, deixar a fonte suspensa, e ela vem com duas opções. Uma para a gente colocar essa peça aqui, então ela fica dessa forma aqui, tá? E a outra da mesma forma, só que é uma base mais quadrada, para a gente colocar aqui. Uma coisa bem curiosa também é que essas peças elas podem ser colocadas na lateral, então vocês podem colocar tanto assim, se a bancada de vocês estiver na lateral, para segurar a fonte, ou até mesmo de frente, se vocês quiserem colocar ela de frente assim, então escora aqui a fonte, tá? Aí ela vai ficar com a cara voltada mais para baixo, mas dependendo do ângulo que vocês tiverem, vocês podem trabalhar, tem várias opções de colocar aqui. Eu achei bem legal, particularmente achei bem legal assim esse sistema dela, tá? Então agora eu vou explicar para vocês, bom, basicamente o que vem na caixa é isso, tá? Eu vou explicar para vocês então como montar isso aqui, porque vem com várias pecinhas, a gente acaba ficando meio perdido até quando encontra isso, mas é relativamente simples. Vou mostrar para vocês como é que funcionam essas peças, qual a diferença de cada uma delas, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fonte em si. Então agora eu vou explicar para vocês o que são essas peças aqui, esse monte de peça que chega, por que elas são tão importantes, são tão bacanas da gente usar elas, tá? Isso aqui é a nossa sustentação da fonte na bancada. Então a gente pode usar tanto numa bancada que ela seja de vidro ou alguma coisa do tipo com essas ventosas aqui, como a gente pode usar ela numa bancada de metal. E como vocês podem ver, esses ímãs são bem fortes, tá? Que aí tem essa opção com ímãs aqui, tá? Esses ímãs a gente vai usar para grudar a fonte direto na bancada, certo? Então vou mostrar para vocês aqui como eu tinha mostrado antes. A fonte ela tem essa parte de trás aqui, onde a gente vai encaixar a nossa primeira peça aqui, certo? Essa peça é o que a gente vai sustentar a fonte, tá? Agora a gente não vai usar esse encaixe, porque eu quero mostrar para vocês como a gente monta essas duas opções, tá? Como eu disse para vocês, tem a opção mais quadradinha aqui, certo? E tem essa opção aqui um pouquinho menor. Isso aqui vai variar de bancada para bancada, não tem nenhuma mudança prática assim na real, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo que aqui tem essas bolinhas aqui, ó, tá? E aqui tem os buraquinhos. A gente vai encaixar isso aqui no ângulo que a gente quiser a fonte. Então a gente vai sempre imaginar que a fonte está aqui. Se a gente quiser ela de frente, nesse ângulo aqui, a gente encaixa dessa forma. Se a gente quiser encaixar na lateral da bancada, a gente vai encaixar aqui dessa forma, tá? Isso vai funcionar para as duas peças ali. Então, além dessas pecinhas, dessas ventosas e desses ímãs aqui, vocês também vão encontrar um parafusinho solto, certo? Esse parafusinho solto é o que vocês vão usar para encaixar essa peça que vai na fonte para essa peça que vai na base, certo? Então a gente vai fazer um encaixe bem simples ali, não tem muito mistério. Ó, a gente coloca esse parafuso aqui, a gente vai usar a base quadrada, mas isso vai valer para qualquer uma das duas, tá? Coloca essa partezinha de trás aqui, tá? É legal ter um alicatezinho para apertar, mas se vocês só tiverem uma chave Phillips, já dá para fazer esse aperto bem direitinho, tá? Então aqui, ó, a gente já tá com esse aperto feito, bem firme, tá? E aí, a gente vai escolher a opção que a gente vai usar, como eu falei. Se a bancada de vocês for um tampão de vidro, ou se vocês tiverem alguma outra coisa que as ventosas se grudem, vocês vão usar as ventosas, tá? Se vocês tiverem uma bancada de metal, vocês vão usar os ímãs. Eu recomendo usar os ímãs nesse quadradinho aqui, de 4, porque vão ser mais ímãs para segurar a bancada, a fonte, né, na bancada. Então eu recomendaria usar essa aqui, mas caso vocês queiram usar um pouquinho menos de espaço, ele tem essa outra versão aqui, tá? E aí, ó, a gente vai lá
e é super simples isso aqui, tá? Ó, encaixou ali, a gente vai fazer a mesma coisa com todos os 4 lados ali. E aí a gente já tem o nosso suporte pronto. Isso aqui é a parte que eu falei legal para vocês, que a gente tem algumas opções para encaixar essa fonte na nossa bancada. E fica super legal de trabalhar com ela assim, porque ela fica alta, ela fica de uma forma bem visível para a gente e super fácil também de isolar ela com o plástico para a gente não contaminar nem nada, tá? Então aqui a gente tá, como vocês viram, é bem rápido, bem simples aqui, tá? Como eu falei, recomendo que vocês usem um alicatezinho ou uma chave de boca, eu acredito que seja 8 ou 10, esse tamanho aqui, tá? E aí a gente tem a nossa base já estruturada, certo? Quando for colocar nossa fonte, olha só a cagada que eu fiz, eu coloquei invertido, tá? Mas quando a gente for colocar nossa fonte, a gente tem aqui a nossa fonte já funcionando. Eu vou inverter isso aqui para poder mostrar para vocês direitinho, porque eu coloquei essa peça inclinada lá para trás. Montei os dois então aqui, tá? Eu já coloquei também a versão com as ventosas. E as ventosas super simples, lógico, né? Como a gente sabe como elas funcionam, ela fica bem presa e bem firme mesmo, tá? Como vocês podem ver aqui, para tirar tem que fazer bastante força, tá? Então ela fica bem firme, ela vai garantir que a fonte de vocês vai ficar bem firme nessa estrutura. E a mesma coisa a gente tem com os pezinhos com imã, tá? A gente colocou, a partir do momento que a gente colocar isso aqui na nossa bancada, se ela for de metal, ela fica super firme, super resistente mesmo. Então só para mostrar para vocês, ó, esses ímãs super fortes mesmo, tá? Quando vocês colocarem na bancada de vocês, vai segurar muito firme, tá? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, vai segurar super firme, tá? A fonte, e ela fica nesse modelo aqui, ela fica nessa altura, tá? Para colocar ali os pedal, o clip cord, as coisas tudo aqui. Então é bem bacana essas estruturas dela aqui. Agora vamos ver como é que funciona a fonte, então. Vamos entender então como é que ela funciona, tá? Basicamente ela não tem um botão de liga e desliga. Ela, a partir do momento que vocês conectarem aqui, ela já está ligada e já está funcionando, tá? Aqui embaixo a gente tem a entrada de máquina, o clip cord da máquina. Aqui a gente tem o pedal. E aqui do lado a gente tem essa função receiver, que eu não consegui encontrar exatamente o que é, mas ao que tudo indica, dá para conectar uma máquina aqui com um plug P10, se eu não me engano, ou P2. É o plug de fone de ouvido comum, tá? Então vocês podem conectar por aqui e usar ela normalmente como uma máquina, tá? Eu não tenho esse plug aqui para fazer o teste para vocês, para poder mostrar direitinho, mas basicamente é isso que tem essa função aqui, receiver. Então vamos começar entendendo aqui essa interface dela aqui, como que funciona. Aqui em cima ela vai nos dizer a voltagem que a gente está trabalhando, então a gente está agora com 6 volts. Amps vai mostrar os amperes, quantos amperes a máquina está usando. Lembrando que amperes e DUT só vai mostrar quando a gente tiver com máquina de bobina, tá? Aí a gente vai conseguir entender o que são esses amperes e o que é esse DUT. Da mesma forma aqui em speed a gente vai ter quantos hertz, então quantas vezes a máquina está ligando e desligando. Então basicamente é a velocidade que a gente vai ter da nossa máquina. Aqui do lado tem um horário, meio-dia e 4, mais ou menos isso. Atrasado 10 minutos ali, mas dá para ajustar isso nos ajustes ali. Esse SW é o stopwatch, que é o tempo que a gente vai estar tatuando. Então aqui no meio a gente inicia e para, ou se segurar a gente para e reseta ele ali, tá? Então a gente basicamente tem uma opção aqui de contar quanto tempo a gente está tatuando. Eu particularmente não sou muito fã dessa opção aqui, mas enfim, tem essa opção aqui para vocês. E aqui no lado a gente tem o liner e shader, tá? Aqui a gente tem essa opção seriam 2 máquinas, então a gente tem o ajuste, são só memórias, tá? Então a gente tem a memória de liner, tá em 6 volts, quando a gente muda para shader, tá em 7 volts e meio. Cada vez que a gente alterar essa memória, então por exemplo, em shader a gente está em 10, aqui em liner vai permanecer em 6. Essa memória, ela fica mesmo depois que a gente desliga a fonte, tá? Então, como vocês viram aqui, a gente está em liner com 6 volts. Mudou para shader, aqueles mesmos 10 volts que a gente tinha escolhido antes, tá? Então, basicamente assim que ela vai funcionar nessa parte aqui de interface. Ela não tem muito segredo, tá? A gente tem aqui, diminui e aumenta a voltagem. Vocês vão selecionar a memória que vocês querem. Então, se a gente estiver em liner, a gente está em 6 volts, ajusta a voltagem e é só pisar e tá tatuando, tá? Então não tem muito mistério em relação a isso.
Quando a gente liga a máquina de bobina, que nem eu mostrei para vocês, a gente vai ver o DUT ali, ó, 50%, 51, né, 0,3 amperes e 128 Hz, tá? Como vocês podem ver, tá bem estável, tá? Deixa eu desligar um pouquinho aqui para ficar melhor para falar. Vocês vão ver que está bem estável, isso significa que a nossa máquina está bem reguladinha, ela está com a batida sempre constante. O que muitas vezes acontece de deixar a máquina oscilando, que a gente pensa que pode ser a fonte. É isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, a gente está estável lá, 126, 128, fechou. Quando eu mexo o clip cord, ó, tá vendo? Ó, eu mexo o clip cord aqui, ó, e ele diminui. O que acontece nisso? Esse clip cord, o meu ele já está bem velho, bem gasto, assim, eu nem uso mais esse clip cord de máquina assim. Mas às vezes ele não está bem encaixado aqui, tá? E a gente vê a máquina oscilando, e conforme a gente usa ela, se a gente pega ela aqui e vai mudando o ângulo da mão, a máquina começa a dar umas falhadas. Muitas vezes a gente acha que pode ser a fonte, mas não é a fonte, tá? Tem essa possibilidade de ser o nosso clip cord que está ruim, precisa trocar, precisa pegar um bom. Então, de funções básicas dela, é basicamente isso, tá? A gente tem a máquina liga e desliga, tá? Ligou, desligou. A gente tem uma segunda opção de pedal, então a gente tem duas funções de pedal aqui. Uma que a gente pisa, enquanto estiver pisando está funcionando, quando solta o pedal ela desliga. E a outra opção que a gente segura, por exemplo, a gente está em liner, aí a gente segura aqui vai aparecer liner tracinho C, que é o contínuo. Então a gente pisou, não precisa ficar pisando no pedal, tá? É só pisar de novo para desligar. Então a gente pisa, liga, não precisa ficar pisando no pedal. Pisa de novo, já fica tudo certinho, ele já desliga. Para desativar essa função, mesma coisa, só segurar o botão de liner. Agora vocês vão ver que ficou só liner, saiu aquele tracinho C. Mesma coisa o shader, ó. Shader a gente vai lá, segura a opção, shader contínuo, liner contínuo. Se a gente desativar num, vai automaticamente desativar no outro, tá? Então não tem muito segredo também em relação a isso. Vamos ver então aqui como é que a gente faz para mudar os ajustes dela. Ó, a gente segura o LS por alguns segundos e já apareceu ali. Tattoo Power, esse aqui é o modelo do firmware dela, o programa que está dentro dela, tá? Então é o 6.6. Aqui a gente tem modo de 2 máquinas, 4 ou 6 máquinas, tá? Vamos deixar essas 6 máquinas que eu quero mostrar para vocês o que isso significa. Aqui é o ajuste de horário, vamos aumentar esses 10 minutinhos. Fechou. E aqui embaixo tem um ajuste legal, tá? Que é o ajuste de voltagem. Então a gente define se vai aumentar em 0,1 volt, 0,2, 0,5 volts, tá? A gente tem essas três opções aqui. Então se vocês quiserem um ajuste bem fino, 0,1. Se vocês quiserem um ajuste um pouquinho menos fino, 0,2. Se vocês quiserem de meio em meio volt, que é o que eu recomendo principalmente no início, vai em 0,5, tá? Eu vou deixar em 0,1 pra gente ter certeza ali. Segurou aqui. Pronto, apertou no meio, aí volta, tá? Eu achei que segurava, voltava, mas é só apertar no meio. Apertou no meio, a gente está de volta naquela tela. O que muda agora com aquela função de 6 máquinas? A gente tem 3 ajustes na liner e 3 ajustes na shader. Então, na verdade, 6 máquinas são 6 memórias que a gente vai ter nela ali, certo? Então a gente vai ter liner 1, vamos deixar liner 1 com 5.5 volts. Aí a gente vai ter liner 2, que a liner 2 a gente vai trabalhar com, vamos colocar 2 volts, só para ter como exemplo. E a liner 3 a gente vai trabalhar com 7.0, tá? Então a gente tem aqui, ó, liner 1 5.5, liner 2 2.0 e liner 3 7.0. Mesma coisa a gente vai ter na shader, vai ter 3 opções. Então a shader 1 está em 7,5, a shader 2 a gente vai botar em 0.5, só para exemplo mesmo. E a shader 3 a gente vai usar 1 volt, certo? Então a gente tem 3 opções aqui, shader 1, 2 e 3, com as nossas respectivas voltagens ali que a gente deixa tudo setado. Então essa função de 6 máquinas aí, na verdade, são as 6 memórias que a gente tem programável nela, tá? Então a gente pode usar esses ajustes, liner 1, 2 e 3, ou shader 1, 2 e 3, tá? Basicamente é isso, o funcionamento da fonte é esse, tá? Não tem mais muita coisa.
E então vamos falar um pouquinho mais sobre ela, falar o que eu achei para o review em si. Então, considerando tudo que a gente viu aí no review, pra gente fechar mais ou menos, para vocês saberem se vale a pena ou não vale a pena comprar, é uma fonte que eu recomendo vocês comprar sim, se vocês tiverem esse valor para investir, se vocês tiverem esse recurso para botar ali, se isso não for atrapalhar muito vocês, porque R$ 400 é um valor que acaba sendo meio dentro do que ela se propõe a fazer, tá? Eu acho que vocês vão acabar pagando muito mais pelos recursos que ela tem, pela facilidade, por esse suportezinho e tal, do que pela fonte em si. Mas ela é uma fonte muito boa. Então, por exemplo, o que eu diria para vocês? Em termos de grana, se vocês estão com mais apertado de grana, precisa segurar um pouquinho mais de grana, aquela TPN 33, a gente tem o review, vocês podem dar uma olhada no canal, ela vai atender vocês 100%, tá? Se vocês têm um pouquinho mais para investir, eu acho que vale a pena investir na Hurricane pelos recursos que ela tem, pela facilidade que ela tem de nos mostrar essas informações e principalmente se vocês trabalham com máquina de bobina, eu acho que é uma boa porque essa função aqui do DUT, a velocidade, os hertz que ela mostra ali, eu acho que são coisas bem legais de ter quando a gente está trabalhando com máquina de bobina. Eu acho que a grande questão da Hurricane, tá, é que depende do lote que vocês pegarem. Então, antes de vocês comprarem, é importante saber nesse lote qual é a fonte, o carregador que está vindo junto, se ele é de 2 amperes, se ele é de 2,5, tem algumas que vêm com 2,5, tem umas que vêm até com 3, já ouvi falar, mas tem algumas que vêm com 1 ampere, 1 ampere e meio. E esse carregador ele é bem fraquinho. Vocês podem só trocar esse carregador, é um carregador de notebook normal ali, vocês podem só trocar esse carregador com o tempo, se caso venha estragar alguma coisa assim, mas já que vocês estão comprando a fonte, tem que vir ela com tudo direitinho assim, então acho que só vale a pena prestar atenção nesse ponto, tá? Essa aqui que a Blue Hell nos mandou, veio com adaptador de 2.2 amperes, que já é o suficiente, então se vocês quiserem comprar, recomendo vocês comprarem lá na Blue Hell, obviamente, né? Vou deixar o link aqui embaixo e a gente tem um cupom de desconto que vocês podem usar para comprar ela, comprar outros materiais também, então fiquem à vontade ali. Agradecer a Blue Hell por oferecer os materiais, nos dar essa liberdade de poder fazer esses reviews bem sinceros para vocês, e acho que é legal trazer esse tipo de conteúdo, principalmente desses materiais que vocês perguntam bastante, se vocês têm bastante dúvida. Então, vale a pena comprar se vocês têm a grana para investir. Se a grana está mais apertada, eu recomendaria outras opções, mas é uma fonte que vale a pena comprar sim pelo valor que ela está se propondo. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu!